Oi, boa noite. Eu e meu grupo, Anne, Débora, Eduardo e Maísa, vamos falar sobre a Era Vitoriana, sobre o contexto histórico, as características e a importância. Bom, eu e a Anne vamos começar falando sobre o contexto histórico, vamos falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos deste período. Então, a Era Vitoriana, em seu aspecto geral, é o período da história inglesa em que a Rainha Vitória ocupou o trono da Inglaterra. E nesse período vai do momento da sua coroação, em 1837, até a sua morte, em 1901, totalizando assim 64 anos de Era Vitoriana. Este momento histórico foi importante porque foi marcado por grande desenvolvimento econômico e industrial, além também das conquistas coloniais na África, na Ásia e na Oceania. Sobre a política foi baseada na implantação dos rígidos valores morais e que acabou acarretando repressão aos críticos das ideias vitorianas. Também houve perseguição a homossexuais, políticos, escritores, compositores, artistas que tinha uma visão crítica sobre o governo, né? E apesar dessa severa censura aos artistas, este período ele foi marcado por grande desenvolvimento artístico e cultural em várias esferas das artes, como teatro, arquitetura, literatura e etc. Inclusive, muitos estudiosos da literatura afirmam que a era vitoriana é o ponto alto da literatura ficcional inglesa, porque foi nesse período, né, que surgiram então muitos personagens conhecidos como o Conde Drácula, o Sherlock Holmes. E falando de literatura ainda, se destacam dos escritores mais importantes deste período, o Oscar Wilde, cuja obra-prima foi o Retrato de Dorian Gray. Outra questão importante é que a industrialização estava em alta, a economia então se migrou da agricultura para a indústria. Os agricultores eles foram para as grandes cidades em busca do emprego, mais especificamente para Londres, né? E isso, consequentemente, forçou a infraestrutura urbana, né? Causando ainda mais problemas sociais. Outro acontecimento neste período foi a divulgação da teoria da evolução por Charles Darwin. E nessa teoria da evolução é exposta a ideia de que o homem não veio da origem divina, não veio de Deus, mas sim de uma evolução. Então, muitas pessoas começaram a questionar a importância das principais instituições tradicionais, né, como a igreja. E agora a Anne vai dar continuidade à apresentação para vocês. Boa noite. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou continuar falando um pouquinho do contexto histórico da Era Vitoriana. Se por um lado a Era Vitoriana foi marcada por prosperidade, por grandes avanços, como a Carla disse, por outro lado, a desigualdade social e os rígidos valores morais estabelecidos estavam muito presentes na sociedade, além de uma hipocrisia social e das contradições que marcaram esse período. Com a industrialização, a desigualdade social e o abismo entre as classes foi ainda mais acentuado, visto que os bens se destinavam aos burgueses, enquanto os mais pobres viviam na miséria, trabalhando mais de 80 horas semanais e sofrendo com doenças como, por exemplo, a tuberculose. A prostituição, o uso de drogas e o trabalho infantil também eram fatores muito presentes na sociedade. E milhares de crianças morriam devido ao trabalho pesado que realizavam nas fábricas. O ópio e outras drogas eram muito consumidos e eram drogas de fácil acesso, o que levou facilmente à disseminação. E nos lugares mais pobres haviam muitos bordéis e as prostitutas ocupavam as ruas e os estabelecimentos. Com isso, houve também uma grande disseminação de doenças nessa época, e inclusive surgiram leis para tentar controlar a disseminação delas. Então, nós podemos perceber que as contradições e a hipocrisia social se fizeram presentes na era vitoriana, porque apesar dos rígidos valores morais estabelecidos, do preconceito, das proibições e restrições, principalmente sexuais, todos esses outros problemas também estavam inseridos no contexto. Então, agora, dando seguimento, eu vou falar um pouquinho sobre a literatura da era vitoriana. Na literatura da época, os escritores escreviam sobre a sociedade, a economia, religião e ideias filosóficas da época. Eles criticavam também o aumento
da industrialização e a deterioração da vida rural. E muito dessa literatura vitoriana se envolveu com a sátira, criticando a sociedade. Então, nós temos a explanação e a crítica dos costumes da sociedade. As narrativas vitorianas, elas também apresentam elementos fantásticos e sobrenaturais. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em O Retrato de Dorian Gray, que é a obra que nós estamos estudando, nós temos um elemento fantástico, né? Que é o quadro, né, que envelhece no lugar do Dorian Gray. Esse é um elemento fantástico. Em Alice no País das Maravilhas, há muitos elementos fantásticos também, sobrenaturais, é uma obra repleta desses elementos. O Conde Drácula também é uma criatura fantástica, da era vitoriana. Então, nós vemos que o fantástico se faz bastante presente na literatura da época. E, para finalizar, eu vou falar sobre os principais escritores do período, tá? Que foram Charles Dickens, Oscar Wilde, as irmãs Brontë, Charlotte, Emily e Anne, Robert Louis Stevenson, Sir Arthur Conan Doyle, Lewis Carroll e George Eliot. E agora a Maísa e a Eduarda vão dar continuidade, falando um pouquinho das características da época. Oi, gente, boa noite. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre as características da era vitoriana. Então, vamos lá. Nesse momento, a Inglaterra estava passando por um momento de expansão e de domínio do Império Britânico. E nesse momento também a Revolução Francesa estava ali acontecendo, estava no seu auge, né, trazendo as inovações e tudo mais, né. Então, aí nesse período também, a classe média ela começou a se dar conta do seu poder, né. Eles começaram a perceber o poder que eles tinham ali e surgiu o que a gente conhece como burguesia, né, que são pessoas que não eram da realeza, mas que conseguiram ascender durante o Império através das conquistas deles e do comércio, né, deles ali, das coisas que eles trabalhavam e tudo mais. E nessa época também a política interna inglesa se tornou mais liberal, com várias mudanças graduais nas reformas políticas, e o direito ao voto ele também foi se tornando mais vasto, né, para que mais pessoas pudessem ter o acesso ao voto. Três grandes nomes que surgiram nessa época foram Darwin, Freud e Marx, que a gente conhece muito bem hoje em dia, né? E bom, a partir desses três nomes a gente consegue perceber como a ciência começa a ganhar o seu espaço ali naquela época e passa a influenciar, né, também nas artes e na literatura. Então, algumas dessas características marcantes da era vitoriana, portanto, né, são esses autores dedicados à ficção científica e romances narrando gostos e hábitos dessa burguesia em ascensão, né, que estavam ali finalmente ganhando o seu lugar ali, seu espaço. Mostra também o forte desenvolvimento industrial, né, que é o período da Segunda Revolução Industrial, o período em que a Inglaterra fortaleceu seu sistema colonialista, né, o neocolonialismo, conquistando, explorando novas colônias na África, na Ásia, na Oceania, porque eles estavam ali finalmente se consolidando, né, e num período mais forte, na verdade, da Inglaterra. E o fortalecimento do capitalismo liberal, né, que, como eu disse ali, houve várias mudanças nas reformas políticas e a questão do voto. Então é isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Maísa, que vai continuar falando das características. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou continuar falando, então, das características da era vitoriana. Então, foi um período de repressão, e isso aconteceu porque a Inglaterra ela continuava sendo muito conservadora. Então, por isso que eles não aceitavam ser contrariados com seus princípios. Ou seja, eles não aceitavam oposições. Dessa forma, eles também repudiavam os artistas, que de alguma forma se expressavam em oposição ao governo da época, da política da época. Então, foi por isso que os escritores e os artistas, eles acabaram sendo perseguidos, né? Mas apesar da censura, da perseguição aos artistas, o período também foi marcado por grande desenvolvimento artístico em várias esferas da arte, como arquitetura, literatura, teatro.
e as artes buscavam satisfazer a cultura da classe média. A Pax Britânica aconteceu porque na era vitoriana foi uma época que houveram poucos conflitos, até quase nenhum. Então, como foi uma época de paz, né, eles chamaram de Pax Britânica. E também aí a gente tem os principais nomes da era vitoriana, que foi Oscar Wilde, George Eliot, Charles Dickens e as irmãs Charlotte, Emily e Anne. E é isso, eu vou passar a palavra agora para Débora. Obrigada. Olá a todos! Eu vou dar continuidade, então, falando um pouco sobre a importância da era vitoriana. Essa época trouxe grandes realizações e desenvolvimento. Teve muita coisa boa e muita coisa ruim também, são duas faces. Em relação ao desenvolvimento, nós tivemos um desenvolvimento artístico, cultural e também o econômico, que eu não coloquei aqui. Tivemos a segunda revolução industrial, que trouxe grandes transformações. Em relação ao artístico e o cultural, houveram desenvolvimento na arquitetura, na literatura e no teatro. As meninas já entraram um pouco mais em detalhes anteriormente em relação, principalmente à literatura. Em relação à arquitetura, nós tivemos uma mudança grande, por quê? Antes da era vitoriana, eles não utilizavam máquinas, quase tudo era realizado manualmente. Mas a partir dessa era, eles começaram a usar máquinas e também alguns materiais para construção que eles não usavam antes. Eu trouxe um exemplo aqui, que apesar de ser uma construção dos Estados Unidos, é um exemplo da arquitetura vitoriana. Eles também misturavam muitos estilos e pegavam referência principalmente do gótico e do clássico. Em relação à economia e o padrão de vida, com a industrialização houve um aumento na produção e padrão de saúde, então essa época ficou conhecida como a Era da Paz e Prosperidade e também vivenciou grande crescimento populacional. Claro que, como eu disse, essa era uma visão, mas do outro lado nós tínhamos trabalho infantil, exploração trabalhista, baixa expectativa de vida, além de outros fatores. Trouxe outras realizações importantes na era vitoriana, nem todas as realizações foram coisas boas, mas nós tivemos expansão e consolidação do imperialismo inglês, revolução nos transportes, invenção da fotografia e eletricidade, além de outras coisas, valorização da moda e a desigualdade social, que ficou em grande evidência já, que a classe alta tinha uma realidade e a classe trabalhista tinha outra realidade completamente diferente, com um número exorbitante de mortes e uma expectativa de vida muito baixa. Eu trouxe uma citação para finalizar, que eu acredito que ilustra bem o que foi essa época. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice. Aqui eu tenho as nossas referências e eu espero que essa apresentação tenha ficado clara e que todos vocês tenham conseguido entender. Muito obrigada pela atenção.